Bases de sistema. Então, a gente vai falar dos bancos de dados de sistema e, inclusive, nesse vídeo a gente vai falar sobre a master. Então, o que que tem lá dentro da master? O que que a gente salva dentro do banco de dados master? O que que a gente guarda dentro desse banco de dados? Então, a gente grava bastante metadado. Metadados. E o que que é metadado? Então, digamos que a gente tem um arquivo lá txt. O dado é realmente o conteúdo que tem dentro desse arquivo txt. Metadado é, por exemplo, o dia e a hora em que foi salvo. Metadado é nome desse arquivo. Metadado é o local onde ele foi salvo. Esse tipo aqui é o metadado. Então, a base master ela grava muitos metadados do banco de dados. Então, grava conta de usuário, vai gravar endpoint. Endpoints são... Então, a gente tem o nosso SQL Server aqui funcionando, bacana. Endpoint é como que a gente faz conexão a esse SQL Server. Então, a gente pode fazer via TCP, pode fazer via Shared Memory. Inclusive, se a gente tiver um mirroring habilitado ou always on habilitado, a gente precisa de um endpoint do tipo mirroring. Mirroring. Então, é um outro tipo de endpoint, é um ponto de conexão ao SQL Server. A gente também grava lá dentro Linked Server. Linked Server é uma conexão... Linked Server é uma conexão a um outro servidor que a gente faz automaticamente através desse servidor de banco de dados. Então, a gente tem a nossa aplicação aqui rodando, tem 2 SQL Servers. Então, ao invés de abrir 2 conexões a 2 bancos de dados, e que eu preciso de um resultado da soma de uma query desses dois, o que eu faço? Eu abro um link, eu faço conexão a um servidor, esse servidor vai fazer um linked server para ele, vai responder e vai trazer uma tabela única para mim, um result set único para mim dentro dessa máquina. Então, vai gravar essas informações de linked server e vai gravar algumas configurações de sistema, como max server memory, min server memory e configurações desse tipo. Além disso, vai gravar onde que estão os outros bancos de dados. Então, qual que é o local desses outros bancos de dados. Então, dentro da base master, a gente consegue, de lá, iniciar os outros bancos de dados que estão dentro desse SQL Server a partir das informações que estão lá. Então, a gente sabe qual que é o arquivo do LDF, do MDF, do arquivo primário de cada um dos bancos de dados para que a gente possa iniciar eles junto com o SQL Server. Algo que não fica dentro dele são os objetos de sistema. Os objetos de sistema ficam agora dentro do banco de dados de Resource. Resource Database que fica lá, que é um dos temas de um dos vídeos que a gente está falando também. Onde que está? Então, isso aqui é muito bacana, a gente descobrir onde está esse banco de dados. Como eu tinha falado, não vamos gerenciar o SQL Server, enfim, se você teve a oportunidade de ver outros vídeos, a gente não gerencia o SQL Server através do services.msc. A gente gerencia o SQL Server através do Configuration Manager, que a gente vem aqui iniciar, Microsoft SQL 2012, Configuration Tools, Configuration Manager. Ele tem todas as coisas que o services.msc tem, mais algumas coisas como isso aqui que eu vou mostrar. Então, se a gente der um botão direito, for em propriedades do serviço do SQL Server, a gente vai conseguir encontrar Startup Parameters. E esses parâmetros de inicialização, "-d", "-e", "-l", eles vão indicar onde que está cada arquivo. Então, vai indicar onde está o arquivo master.mdf, onde está o arquivo de error log, onde a gente vai salvar todos os logs de sistema, e onde está o arquivo LDF, que é o arquivo de log. Então, a gente já consegue descobrir o caminho a partir daqui, a partir do próprio serviço. Quando a gente inicia o SQL Server, a gente tem que passar ao mínimo 3 parâmetros para ele. Onde está o arquivo do banco de dados, o arquivo MDF, o arquivo primary da master, o error log e o log de transação do master, da base master. Temos algumas restrições por ser base de dados de sistema e por ser a master, então a gente não consegue fazer algumas coisas. Apesar de ele ser um banco de dados, ele ainda é um banco de dados, ele aparece lá dentro do SQL Server como banco de dados. Então deixa eu abrir aqui o Management Studio, que eu acabei não mostrando. Eu não tenho conexão ao meu SQL Server. Deixa eu fazer conexão a ele aqui. Se é que eu não fechei ele, né? Tá aqui.
Então, meu Object Explorer, vou abrir aqui Databases, eu tenho um banco de dados, esse aqui é um banco de dados de usuário, não é o que a gente está falando agora, a gente está falando de System Databases, e eu tenho o meu banco de dados Master aqui. Esse banco de dados Master, ele fica aqui, então ele é um banco de dados comum dentro da SQL Server, mas a gente não consegue fazer algumas coisas, como por exemplo, setar ele para offline, a gente não consegue fazer mirroring, a gente não consegue fazer com que ele seja duplicado em um outro lugar, a gente não consegue fazer o drop desse banco de dados. Então, são algumas coisas especiais que a gente não consegue fazer em relação a esse banco de dados, porque ele é de sistema e porque ele é o banco de dados master. São algumas premissas que a gente tem que ter. Algumas recomendações para a saúde do nosso banco de dados master que a gente tem que ter. Então, sempre tem um banco de dados, sempre tem um backup, isso aqui é extremamente importante, pessoal. Então, sempre tem um backup desse banco de dados, porque a gente pode perder, e quando perde, se não tiver um backup, a gente tem que fazer o restore do banco de dados inteiro. Então, imagina, a gente tem todas essas informações aqui perdidas. Então, a gente não sabe onde estão os outros bancos de dados que fazem parte desse SQL Server, a gente não vai conseguir montar. Então, uma vez que a gente perde o banco de dados master, a gente vai ter que fazer o attach de todos os bancos de dados já existentes ao SQL Server. Então, as contas a gente vai perder, os linked servers a gente vai perder, todos os metadados em relação ao SQL Server, propriedades de max server memory, min server memory, enfim, são muitas coisas que a gente perde. Então, backup é extremamente importante. E faz o backup também quando a gente fizer drop de alguma base, então faz o drop da database, faz o backup. Faz o backup quando a gente mudar configurações, por exemplo, lá dentro do SP-Configure, porque se a gente tem um backup antigo, então a gente tirou um backup aqui é a linha do tempo, e a gente modifica alguma coisa no SP-Configure aqui, e a gente perde o banco de dados aqui. Se a gente for voltar, a gente vai voltar com essa configuração não salva dentro do banco de dados. Então, vai ter que ser refeito se é que você lembrar que essa configuração foi feita. E, além disso, fazer também quando a gente adicionar qualquer login ao SQL Server, modificar ou adicionar qualquer conta dentro da SQL Server, faz o backup da master, porque vai ser importante, porque é lá que fica essas informações. Então, são essas recomendações. Esse aqui é o banco de dados master, ele vai salvar todos esses metadados, vai ter todas as informações de linked server, de banco de dados, onde é que está, e é isso aí.